Olá, pessoal. Bom dia a todos. Tá? Hoje é dia 5 de agosto, quarta-feira. Estamos iniciando aí mais uma aula de geografia para a turma do 9º ano do ensino fundamental. Agora, né, iniciando uma nova etapa, o novo bimestre, mas ainda concluindo a apostila do segundo bimestre, que está faltando um pouquinho para a gente concluir. Não é muita coisa, né? Mas está faltando ainda um pouquinho para a gente concluir a apostila. Nós já começamos, né, ontem acabamos conversando sobre outros assuntos bastante importantes, principalmente com relação a tarefas, né? Muitos alunos deixaram de entregar as tarefas, né? E nós iniciamos aí, retomamos aí o conteúdo ontem, né? E hoje nós vamos dar prosseguimento. Nós estamos estudando o quê? A questão da influência cultural da África, né? Falando o quê? Falando que, principalmente na América, nós temos uma influência, né? Brasil, Estados Unidos, né, e outros países da América, nós temos uma influência muito grande da cultura africana, tendo em vista que nós temos uma população muito grande de origem africana, né, em nossos países. Tá? Infelizmente, essas pessoas, né, os africanos vieram para a América não por vontade própria, né, mas eles vieram escravizados. Né? Nós tivemos aí o advento da escravidão, né, africana, entre os séculos XV até o século XIX. Né? Então, nós tivemos aí quase 500 anos de escravidão, né? Um período muito grande de escravidão. Né? No Brasil, nós tivemos aí por volta de 350, né, anos de escravidão. E isso trouxe, logicamente, que prejuízos muito grandes para as populações africanas, porque um grande número de pessoas foram escravizadas, retiradas de suas famílias, de suas comunidades, mas trouxe uma influência cultural muito forte africana, né, para a América, para o Brasil em especial. Né? Mas a gente não está estudando só a influência cultural da África no Brasil, nós estamos estudando a influência cultural da África no mundo. Né? Então, a gente vai lá para a apostila, na página 60, e a gente vai observar, né, retomando no ponto que nós paramos ontem, né, a gente vai observar que a África, só pegar a canetinha aqui, a África tem projetado bastante a sua cultura, tá? Então, a cultura africana, ela está bastante presente no mundo todo, né? Seja por conta da literatura, né? Muitos escritores africanos, eles têm se destacado, inclusive sendo premiados com o prêmio Nobel. Né? Nós temos aí um nigeriano, um egípcio, um sul-africano. Também temos muitos escritores, né, angolanos, moçambicanos, que são mais conhecidos aqui no Brasil. Né? O Mia Couto, onde aqui eles são mais conhecidos no Brasil porque eles escrevem em português. Né? Lembrando que Moçambique e Angola foram colônias portuguesas, então a língua oficial desses países é o português. Né? E esses escritores, eles são bastante mais conhecidos no Brasil. Né? Mas a África tem muitos escritores que têm se destacado mundo afora. Né? Então, a cultura africana tem sido projetada sendo né, literatura ou sendo na música e na dança, né? Onde o ritmo africano se destaca ainda mais. Né? Vários dos nossos ritmos musicais modernos, eles têm suas raízes na África. Né? Por exemplo, o blues, né? O jazz, o rock, tem raízes na música africana. Né? O blues vem dos spirituals, né? As canções que os escravos africanos cantavam até mesmo para marcar o ritmo do trabalho lá nos Estados Unidos. Né? E o blues
do blues vem o jazz, né? Vem o rock, né? Então é um ritmo musical que ele deu origem a vários outros, né? Como está aí na apostila. No Brasil, nós temos vários ritmos musicais que também foram influenciados pela população africana que veio para o Brasil, né? Entre eles aí o samba, né? E aqui vocês têm aí a imagem do Olodum, né? Então esses grupos, né? Entre eles o Olodum, grupos de axé music, digamos assim, né? Onde o principal instrumento é o instrumento de percussão, né? De raiz muito africana, né? Porque o principal instrumento que marca a música africana é o instrumento de percussão, né? Então nós temos aí essa cultura africana muito forte, né, no mundo todo com relação à música, com relação à dança, né? E nós temos também com relação ao design, seja na moda, seja na decoração, né? Uma influência muito grande de designers africanos, né, ao redor do mundo, tá? Então, é logicamente que essa influência ela se destaca, ela se faz mais presente devido ao sistema mundial de telecomunicações, tá? Ou seja, televisão, né? Internet, né? Faz com que eu tenha mais visibilidade para essas influências culturais africanas. Mas, de um outro lado, eu também tenho, né, essa globalização fazendo com que eu vou ter lá uma influência também ocidental na cultura africana. Tá? A África também tem se destacado na questão dos esportes, seja no atletismo, tá? Com relação aos velocistas, e aqui a gente destaca os maratonistas, né? Os africanos se destacam bastante nas provas aí de longa distância, lembrando aí que a São Silvestre, né? Uma prova de corrida muito tradicional aqui no Brasil, que ocorre no último dia do ano, né? Nós temos uma participação muito grande de atletas africanos, né? E, inclusive, muitos dos vencedores, né, se não a maioria dos vencedores da São Silvestre são africanos, né? Nós também temos a questão do futebol, né? Futebol africano tem evoluído bastante, né? Várias nações africanas têm se destacado com relação ao futebol, isso desde a Copa de 90, desde a Copa de 90, nós tivemos destaque ali né, pelo que eu me lembre, né, desde a década da Copa de 90, quando Camarões foi até as fases, se eu não me engano, quartas de final da Copa de 90, né? Aí as equipes africanas começaram a se destacar bastante com relação ao futebol, tanto é que a África sediou, né, uma Copa do Mundo, a Copa de 2010 correu na África do Sul. Tá? Então, aí nós temos a questão das influências culturais africanas. Vejam que aqui eu não tenho nenhuma atividade para vocês realizarem. Né? Então, até aqui, nós não temos nenhuma atividade para vocês realizarem. Então, vamos dar continuidade aqui. Nós vamos para a página 61, e aí sim a gente, 62, desculpa, e aí sim a gente vai começar a ter algumas atividades que vocês vão ter que me entregar, né, ao final da semana, tá? E aí a gente vai falar da influência militar, né? Bom, nós já discutimos a questão da violência na África, especificamente com relação àqueles grupos, né, que disputam o poder em alguns países africanos. Né? O que acontece na África é que
eu já falei para vocês que a África ela possui uma diversidade étnica muito grande. Tá? Então, nós temos várias etnias na África. O que aconteceu no processo de colonização, lá no século XIX, é que os países europeus, né, passaram a dominar a África e não se importavam com a questão da diversidade étnica. Eles estavam interessados no quê? Estavam interessados na obtenção de recursos naturais. Né? Então, delimitaram as suas fronteiras no sentido de conseguir ter o domínio sobre uma maior quantidade de recursos naturais. Não se importaram com as etnias que estavam ali presentes. Então, muitas vezes, dentro de uma mesma região, colocaram ali duas etnias que eram inimigas. Com a independência desses países, né, mantendo as mesmas fronteiras coloniais, nós tivemos dentro do mesmo país várias etnias inimigas, passaram a disputar o poder entre si. E isso que faz com que eu tenha vários conflitos armados no continente africano. Tá? Então, esses vários conflitos armados que existem no continente africano faz com que, né, a África tenha o maior número de vítimas de conflitos armados do mundo. Tá? Então, nós temos 13 milhões de expatriados internos, ou seja, apesar de estar naquele país, eles não têm os seus direitos reconhecidos por não pertencerem à etnia que está no poder. Né? Nós temos mais de 3 milhões e meio de refugiados, pessoas que tiveram que deixar os seus países devido a esses conflitos. Tá? E nós temos muitos casos de genocídios, né? Ou seja, de grupos que exterminaram outras pessoas pelo fato dessas pessoas não serem da mesma etnia, do mesmo grupo étnico do que o grupo vencedor, do que o grupo que estava no poder. Né? E aí, nós temos aí quais são os principais causas dos conflitos que ocorrem, né, depois do final da Guerra Fria. Então, durante a Guerra Fria, nós tínhamos ali aquele conflito na capitalismo-socialismo, tá? Mas depois da Guerra Fria, tá? Quais são as principais causas dos conflitos? Aí, ó, guerras civis, devido a rebeliões instaladas contra, né, o governo, tá? Então, é um grupo tentando derrubar quem está no poder. Conflitos armados da violência criminal, isso ocorre muito no Brasil, por exemplo. Né? Nós temos grupos armados, né, que comandam o crime, né? O crime no Brasil ele é organizado, né? O crime organizado. Nós temos grupos armados que controlam aí algumas regiões, né, principalmente nas grandes cidades brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nós temos Rio de Janeiro as favelas, muitas favelas sendo controladas por tráfico, né, por grupos armados, né, de criminosos. Né? Nós temos muitos conflitos, não só entre esses grupos e a polícia, mas também entre esses próprios grupos, pelo controle, né, de determinadas áreas. Então, nós temos muitos conflitos provocados por essa violência criminal e conflitos armados promovidos por grupos radicais que usam terrorismo como arma. Né? Então, nós temos as ações terroristas. Né? Na África, nós também temos ali vários grupos terroristas que se organizam e que promovem essa violência. Né? Não só na África, né? No Oriente Médio também, nós temos ali o Estado Islâmico bastante atuante atualmente. Né? Tivemos também lá a Al-Qaeda, que organizou lá os atentados de 11 de setembro, né, as Torres Gêmeas de Nova York, que vocês já ouviram falar. Né? E nós temos um mapa aí na parte 62 falando sobre os principais conflitos na África. Então, vamos dar uma olhadinha nesse mapa. Ó, os principais conflitos dos anos 80 até meados dos anos 2000. Então, o que está ali? O que tem uma estrelinha
uma estrelinha vermelha é conflito territorial. Então, nós temos ali um conflito por território, né? Não é estrelinha vermelha, é uma estrelinha abóbora, laranja, né? Então, o Marrocos e Saara Ocidental, os dois países brigam por território, né? Um quer dominar o outro. Na verdade, Marrocos diz que Saara Ocidental faz parte do Marrocos, né? Na Gâmbia e no Senegal nós temos outros conflitos. Na Serra Leoa, na Libéria, nós temos no Chad, nós temos conflitos territoriais, né? Um país contra o outro disputando territórios. Nós temos guerra civil, estrelinhas roxas, né? Roxa, acho que é roxa. Guerra civil, então é um grupo dentro do país em conflito com o governo, né? Ou em conflito com outro grupo dentro do país. Guerra dentro do país, né? Entre grupos diferentes dentro do país, né? E outros tipos de conflito, estrelinha verde, né? Nós temos aí as listras, ou seja, na Etiópia, na Eritreia, né? No Sudão do Sul, na República Democrática do Congo, nós temos aí a presença de forças de manutenção da paz da ONU. Tá? Então, a ONU mantém-se ali para manter a paz. Tá? Temos zonas de concentração de refugiados, ou seja, devido a esses conflitos, muitos acabaram fugindo de seus países, então nós temos ali locais onde se concentram os refugiados, e nós temos a informação aí da questão da subnutrição, né? Então, subnutrição crônica, né? Ou seja, eu tenho ali questão de fome mesmo, né? As pessoas não têm, né, condições de se sustentar ali, né, com o alimento, tá em os países em vermelho. Zonas de escassez não é subnutrição, né? Escassez é que não tenho tanta disponibilidade do alimento, né? Mas não é subnutrição crônica. E zonas de fome, né? Que são aí o que está em pontinhos vermelhos, né? Então vamos lá. Olha para vocês verem como que várias dessas atividades são feitas aqui em sala de aula, tá? Então, fazendo atividade junto com vocês, o que vocês precisam me fazer depois é só tirar foto da atividade que nós já fizemos juntos e depois me enviar. Aponte as áreas com maior número de conflitos, tá? Então, qual que são as regiões da África com maior número de conflitos? Essa região aqui, que é o Golfo da Guiné, né? Nessa região aqui, tá? Golfo da Guiné, região da África Central, ok? África Central, esse chifre da África, essa região aqui da África Oriental, também chamado de chifre da África, né? É o local onde a gente vê ali maior número de estrelinhas, aqui, ó, maior número de estrelinhas, tá? Maior número de estrelinhas na África Central e aqui no chifre da África, ok? Que correlação você pode fazer entre os conflitos e a pobreza? A gente vai observar que vários países onde nós temos a ocorrência de conflitos são os países onde há o maior número de subnutrição, tá? Ou seja, maior caso de fome. Tá? Então, você pode comparar também com os pontinhos vermelhos, você vai ver que há uma correlação. Né? Então, nós temos aí o quê? Uma correlação entre as áreas de conflitos com as áreas onde há uma maior escassez de alimentos, há maiores casos de fome. Por quê? Porque as ações dos governos estão mais voltadas para a manutenção do poder, né? Ou para enfrentamento desses grupos armados do que realmente em oferecer à população uma melhor qualidade de vida. Tá? Então, o governo está mais preocupado em gastos militares, né, para conseguir se manter no poder, para enfrentar esses grupos armados, do que, na realidade, oferecer melhores condições de vida para a população. Okay? E por que você acha que isso acontece? Né? Ou seja, aí a gente tem que lembrar, né, lá da questão da diversidade étnica da África, da existência de muitos grupos étnicos, muitas etnias que são
inimigas umas das outras e haja disputa pelo poder, né? Então, nós temos várias dessas etnias disputando o poder. Nós temos que lembrar também da questão do radicalismo religioso, né? Principalmente no caso da África, o radicalismo islâmico. Então, tem grupos fundamentalistas islâmicos, como Boko Haram, por exemplo, que não aceitam outras religiões e que promovem ações violentas contra pessoas de outras religiões. Tá? Então, tem que lembrar desses pontos aí, tá? Para você explicar o quê? O motivo desses vários conflitos que existem na África, ok? Ah, não deu para eu pegar todas as ideias aqui para responder. Lembra que essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês no YouTube, tá? Então, quem não conseguiu completar todas as atividades, aí, as questões A, B e C, na tarde, reserva um tempinho, assiste lá essa aula de novo, vai com mais calma, vai pausando, tá? Vai formulando as suas respostas. Eu falei para vocês ontem, se eu não falei, falo agora, mas eu acredito que já tenha falado para vocês ontem, né? Primeiro, capricho na resposta. Então, o que significa capricho na resposta? Não é só uma letra caprichada, mas uma resposta bem formulada, tá? O que é uma resposta bem formulada? Não é só uma resposta com bons argumentos, tá? Porque tem aquela resposta que não tem nenhuma argumentação, tá? Sim, não. Por que você acha que isso acontece? Diversidade étnica. Não tem fundamentação. Você precisa colocar conteúdo na sua resposta, tá? Então, as respostas têm que ter o conteúdo. Não basta escrever qualquer coisa para me entregar. Tem que ter conteúdo essas respostas. E além de ter conteúdo, tem que ter lógica, né? Tem que ser um texto lógico. Vocês estudam português e redação não é à toa. Vocês estudam isso para poder saber escrever, se expressar. Eu preciso entender o que vocês quiseram dizer. E para eu entender o que vocês quiseram dizer, vocês têm que construir, redigir um texto lógico, tá? E para isso vocês estudam português e redação. Então, eu acho que vocês são plenamente capazes de responder aí 2, 3 linhas no máximo de um texto que tem uma lógica, tá? Que eu consigo compreender o que você escreveu. Muito bem. Eu estou vendo aqui, né, que vocês estão escrevendo o nome no chat. Só então para lembrar vocês, importante que vocês escrevam o nome de vocês no chat, tá? Muito importante, porque eu vou me pautar pelo chat para aferir as presenças, tá? Para observar quem está assistindo a aula, quem não. Não adianta só entrar, né, no Zoom aí, eu preciso de alguma participação de vocês. E uma forma de comprovar a participação é você escrever o nome no chat. Pelo menos você deu algum sinal de vida. Tá? Então, escreva o nome no chat. Se não escrever o nome no chat, não vai ter presença confirmada. Até mesmo porque, quando eu estou compartilhando a tela com vocês aqui, eu não consigo ver todos os alunos que acabaram entrando aí na reunião do Zoom. Né? Então, eu vou me pautar por aqueles que colocaram o nome no chat. Muito bem. Continuando aqui, ó, já estamos quase no finalzinho da aula, mas vamos tentar continuar pelo menos um pouquinho aqui. Nós já estamos concluindo a apostila. A próxima aula da semana que vem, se tudo der certo, a gente já encerra a apostila, né? Encerra lá na página 67, nós estamos na página 63. Tá? Então, nós podemos perceber, muitos fatores estão envolvidos nesses conflitos. Né? Quais são esses fatores? Independências relativamente recentes. Tá? Então, nós temos estados nacionais ainda não estruturados. Tá? Então, tem muitas disputas pelo poder entre as diferentes etnias, entre as diferentes facções. Estados nacionais ainda não estruturados, ainda não se demonstrando capazes de absorver os problemas, né, dos povos africanos, das regiões da África. Tá?
nós temos muitas tensões, né, entre as etnias, principalmente os árabes e os africanos, né, os árabes, berberes, os negro-africanos, são etnias diferentes, são povos diferentes, né? Nós temos os radicais islâmicos, que se opõem aos animistas, ou seja, aos povos que mantêm as religiões tradicionais da África, aos cristãos, né? Então, nós temos muitas tensões, né? Muitas rivalidades entre esses diferentes povos, entre essas diferentes religiões, entre seguidores dessas diferentes religiões. Tá? Nós temos ali, falta de legitimidade, promovendo disputas de poder entre os chefes. Então, quem ocupa o poder, né, quem ocupa o poder não é visto como governante legítimo por grande parte da população do país, né? Ou por uma parte da população do país. E essa parte da população do país se rebela contra esse governante, né? Então, nós temos aí nós temos a desigualdade que agrava o descontentamento, uma desigualdade social muito grande, uma pobreza muito grande, uma carência muito grande que vai agravando o descontentamento da população, a população descontente começa a pressionar cada vez mais, né, o governo, até mesmo de forma violenta, tá? Mas todos esses conflitos têm custos. Tá? Tem muitos custos. Tá? E como esses custos desses conflitos, dessas guerras, são pagos? Né? A África é um país, um continente rico. Né? Nós já falamos disso. Né? A África tem muitas riquezas. Olha aqui, tráfico de diamantes, tá? Que vem o quê? Vem financiando esses conflitos. Então, nós temos regiões onde existem muitos diamantes na África. O que essas pessoas fazem? Traficam esses diamantes e, com esse dinheiro, compram armas para sustentar esses conflitos. Né? Muitas vezes, as tentativas de derrubar o governo, de chegar até o poder. Tá? Petróleo, tá? Comércio de drogas, comércio de entorpecentes, tráfico de drogas, contrabando de madeiras, tá? Isso daqui são fontes de riqueza para a criminalidade, né? Para o financiamento da luta armada, além do que? Da corrupção política. Tá? A corrupção política também sendo uma das formas de financiamento desses grupos armados. Tá? Então, nós temos aí, olha para vocês verem, se eu tenho esses conflitos, é porque eu vou ter grupos armados. Se eu tenho grupos armados, é porque eu tenho armas. Só para encerrar a aula, que eu sei que já estamos extrapolando o tempo, mas só para ilustrar aqui, quais são os maiores exportadores de armas para a África? Né? Então, nós temos aqui, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França, China, Reino Unido, são países ricos, são países desenvolvidos que lucram vendendo armas para os países pobres. Muitas vezes violando o quê? Os direitos, vendendo armas para países que violam os direitos humanos, países pobres que violam os direitos humanos. E muitas vezes, né, esse tráfico de armas não é direto para os países da África, né? Exportam para outros países e esses países acabam enviando para a África. Né? Então, nós temos, eu não vou ficar lendo com vocês aqui, mas vocês podem ler rapidamente essas informações depois, né? Como que esses países aqui, né? Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França e China e Reino Unido, vem fornecendo armas aí para governos africanos, muitas vezes governos ditatoriais, governos que violam os direitos humanos, tá? Muitas vezes para organizações aí, grupos armados, tá? Dentro da África que vem tentando aí alcançar o poder, ok? Muito bem. Então nós vamos encerrando por aqui, tá?
Na semana que vem, então, a gente conclui a apostila. Na terça-feira que vem, a gente consegue concluir a apostila. Para essa semana, o que vocês vão ter que me entregar de atividades? Somente a página 62, tá? Então, quem não conseguiu concluir as atividades da página 62, dá uma olhada nessa aula depois no YouTube, tá? Ou pode assistir lá no portal do Objetivo a aula da professora Chan, que também vai dar um auxílio aí, né, para vocês responderem essas questões, mas sempre com aquela ideia, responder de forma completa, com conteúdo e de forma lógica, né? É um texto que possa ser compreensível, ok? Gente, então nós vamos ficando por aqui. Eu vou encerrar a aula. Se alguém ainda não escreveu o nome no chat, me dá um toque aí que eu espero um pouquinho você colocar o nome no chat, que senão vai ficar sem presença. Tem alguém que ainda precisa colocar o nome no chat? Me avisa. Eu acabei de colocar. Só o Rafael? O Rafael já colocou. Tem mais alguém? Não. Vou encerrar a aula aqui então, gente. Tá? Um abraço para vocês. Tá? Até a semana que vem, gente.